Fala, faminto! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Delivery 7K. Nesse canal você vai encontrar tudo, mas tudo quanto é conteúdo, estratégia, dica, passo a passo para fazer você faturar 3 vezes mais com o seu delivery, triplicar o seu faturamento sem depender de nenhum tipo de aplicativo de pedido. E olha, faminto, vem aqui. Você sabe de qual aplicativo que eu tô falando, não sabe? Pois é, sem depender de nenhum tipo de aplicativo de pedido. O meu nome é Bruno Blanco e hoje, no nosso episódio de hoje aqui dos códigos do delivery, a gente vai falar sobre como aumentar o preço do que você cobra aí, como aumentar o preço do seu produto no seu delivery. Só que sem perder cliente, sem ter preocupação, será que eu aumento, será que eu não aumento? E estratégias de como você vai aumentar o preço do seu produto aí no delivery. Tá comigo? Então fica comigo até o final, vou chamar a vinheta e depois a gente já entra no conteúdo. Bora! Maravilha, família. Então, vamos entrar com tudo agora no conteúdo. Mas um passo antes, né? O passo zero, antes de você saber como aumentar o preço aí do seu delivery, eu quero esclarecer uma dúvida que pode surgir ao longo do vídeo. Então, para não surgir a dúvida aí ao longo do vídeo, vamos esclarecer ela logo de cara. Que é, uma coisa é você repassar o preço, né? O custo aí para o seu cliente. E aí, inevitavelmente, você vai acabar aumentando o preço, tá? Só que eu vou fazer uma continha aqui com você, que para você entender que repassar o preço, né, os custos que você tem aí para o seu cliente, não quer dizer necessariamente que você vai lucrar mais com isso. É só um repasse para que você não tenha que sacrificar a sua margem de lucro. Então, repassar o preço é uma coisa. Agora, aumentar o preço, aumentando o seu faturamento e aumentando a sua margem de lucro, é sobre isso que a gente vai comentar. É sobre estratégias para que você faça isso de uma forma saudável e que também não cause nenhum desconforto para o seu cliente, né? Porque a gente não já vai para o mercado, vai para tudo quanto é lugar e tá tudo caro, é gasolina aumentando, é insumo aumentando e ainda mais o tempo que o seu cliente tem ali para conseguir comer alguma coisinha diferente, ele vai pedir de você, ainda aumenta também, aí acabou para ele, né? Então é como aumentar o preço do seu produto, mas sem gerar esse desconforto para o seu cliente. Legal, família. Então vamos entender aqui o que seria esse repassar os custos para o seu cliente, porque não é o que a gente vai abordar. Mas eu quero te mostrar o que não é o que vai ser abordado aqui, tá certo? Então vamos supor o seguinte, eu separei aqui no computador, vou mostrar aqui, vai surgir para você alguns números na sua tela, que é, quando a gente trabalha com produto, né? Quando a gente trabalha com delivery, quando a gente trabalha com restaurante, inevitavelmente a gente tem 3 custos principais aqui. E, inclusive, eles aparecem lá na parte de precificação do seu produto. Se você não tem uma precificação correta, você está construindo o seu delivery, o seu restaurante, o seu castelo na areia. Já já ele vai desmoronar. Então, para você ter um delivery sólido, um restaurante sólido, sustentável, você precisa ter minimamente a base com um alicerce bem construído, que é a precificação. Se você tem dúvidas sobre precificação, tá aparecendo um cardzinho aqui, é só clicar e assistir como precificar da forma correta o seu produto. Show de bola? Então vamos lá. A gente tem 3 custos principais quando envolve o nosso empreendimento. Quais são esses custos? A gente tem custos fixos, e eu não vou entrar muito no detalhe, né? Você vai encontrar aqui no card. Custos fixos como água, luz, aluguel, internet, são os custos fixos que devem ser contabilizados aí na hora da precificação do seu produto. Show? Custos variáveis. Então, o que são esses custos variáveis? Taxas das mais diversas, né? Taxa de maquininha, impostos, enfim, tudo que varia de acordo com a quantidade de pedidos que você faz, também está explicado lá no vídeo, custos variáveis, e também o custo dos nossos insumos para produzir o nosso produto, né? Que é o que a gente chama de CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Quanto custa para você produzir o seu produto? Quanto custa para você produzir o seu temaki, o seu churrasquinho, a sua marmita, a sua sobremesa, a sua trufa? Quanto custa por unidade para você produzir esse produto?
Então, esses 3 custos, eles são levados em consideração na hora da precificação. E aí, vamos supor, faminto, que você venda, vou pegar o exemplo aqui, de um bolo vulcão. A gente comeu um bolo vulcão que não era nada de vulcão, né, mozão? Era um bolinho vulcãozinho. Mas vamos supor aqui que você tem um bolo vulcão, um bolo de cenoura vulcão. E o que eu tô chamando de bolo vulcão, tá, faminto? Vai aparecer aqui na tela o que eu tô considerando como um bolo vulcão. Que é um bolo que é feito naquela forma de pudim, tem um buraquinho no meio. E aí, com aquele buraquinho no meio, vem com uma camada, pelo menos é o que eu esperava, né? E aí vem com uma camada de cobertura de brigadeiro, de chocolate, de granulado, de um monte de gostosura lá. E quando você corta e tira um pedaço, né? Arranca o pedaço, vem aquele chocolate escorrido. Então, é isso que eu tô chamando de bolo vulcão aqui. E a título de comparação, pra gente ter valores aqui, vamos supor, faminto, ó, tô puxando aqui na tela. Um bolo vulcão, onde somando todos os custos, tá? Somando o custo fixo, somando o custo variável, somando o seu CMV, lembra? Custo de mercadoria vendida, onde está incluso ali os insumos, tudo que você precisa produzir, somando tudo isso, aí tem lá R$10. Ou seja, o seu custo total para produzir esse bolo vulcão é de R$10. E aqui o exemplo é bolo vulcão. Só que se você trabalha com qualquer outro produto, você vai usar esse exemplo aí no seu produto. Show de bola, faminto? Então legal, R$10 para produzir esse bolo vulcão. Só que a gente sabe que a gente vive no Brasilzão, né? Piscou o olho, tá tudo aumentando nesse Brasilzão. E aí é assim que acontece. Se você for hoje no mercado fazer a compra para produzir esse bolo aqui, e aí vai farinha, vai a própria cenoura para fazer o bolo, para fazer a cobertura vai leite condensado moça, não é qualquer leite condensado moça no capricho. Então, quando você for esse dia, hoje, fazer as compras vai estar um valor. Agora, quando você for um outro dia, semana que vem, provavelmente daqui a 3 dias, já vai aumentar. A parada já vai estar um outro valor. E aí, esses R$10 que é o custo total que a gente tirou aqui, pode ser que daqui a uma semana, os custos totais para você produzir esse bolo vulcão, seja aí, eu coloquei no exemplo, seja de R$14. Por quê? Além dos custos, você vai ter o quê? Gasolina, você vai ter que se locomover para comprar isso, a gasolina também não para de aumentar. Então tem vários custos envolvidos. E vamos supor, nesse primeiro caso, você teve um custo total de R$10 e que você vendesse esse bolo vulcão a R$15. Seu custo total é 10, vendendo a 15. E aqui você tem um lucro de R$5. R$5 para vender esse bolo vulcão, lucrou 5, show de bola. Agora, para você repassar o valor, lembrando, você foi comprar tudo no mercado, ao invés de pagar 10, o seu custo total agora é de 14. E aí você não vai mais vender o bolo vulcão a 15, porque senão você só vai ganhar R$1. Então você faz um repasse de valor para o seu cliente. Ao invés de pagar 15, o seu cliente vai pagar 19. E aí você vende por 19 agora esse bolo vulcão. Percebe que nesse segundo movimento, nesse segundo exemplo, você vai vender por 19, só que a sua margem aqui, o valor que você vai lucrar, vai ser o mesmo. Os mesmos R$5. Por mais que você tenha aumentado o valor do seu produto. E se você não aumentasse o valor do seu produto, em questão de sobrevivência, o seu delivery estava fadado a falir. Então você obrigatoriamente teve que aumentar. Só que a estratégia que eu vou mostrar para você aqui, faminto, não é uma, são 3 estratégias que a gente vai ver ao longo do vídeo. São estratégias poderosíssimas. Porque não é esse repasse de valor que a gente vai fazer. Você vai aprender a aumentar o ticket do seu produto, o preço que você cobra pelo seu produto. E o melhor, não é só o faturamento que vai aumentar, não. É a sua lucratividade, é o seu lucro, é o seu dinheiro no bolso. Então, vamos entender um pouco mais como são essas 3 estratégias. A gente já entendeu o que não é, né? O repasse de valor não é o que a gente vai tratar aqui. Agora vamos entender um pouquinho mais então do que a gente vai falar. E aí, faminto, você já deve ter percebido no seu delivery, no seu restaurante, que simplesmente aumentar o preço que você cobra lá, né? Aumentar o ticket para o seu cliente final, pode ser até que dê certo uma vez, que deu certo 2 vezes,
Mas isso, se você faz isso com constância, a tendência é que passe a não dar mais certo. A gente precisa não só conquistar novos clientes a todo momento, mas muito mais importante do que a própria conquista de cliente, né? A gente precisa fidelizar os clientes já existentes. A gente precisa se relacionar com esses clientes de forma que eles consumam com a gente de forma recorrente. São eles os nossos alicerces. A gente falou sobre precificação, que é um dos pilares para um delivery, um restaurante de sucesso a longo prazo, mas o cliente fidelizado é um outro pilar importantíssimo. E aí, se você simplesmente aumenta, né? Deu ali a louca, aumenta o valor que você cobra numa semana, na outra semana aumenta de novo, na outra aumenta de novo. Se você faz isso com frequência, sem uma justificativa plausível, sem que faça sentido e sem que o seu cliente se sinta lesado, ele vai se incomodar sim. Se coloca no lugar dele, faminto, né? Imagina que você compra ali, tem recorrência, compra de um lugar com frequência, e aí toda vez que você vai comprar um lanche, toda vez que você vai comprar uma pizza, aquela pizza está com um valor diferente. Então isso vai prejudicar a sua imagem e a longo prazo pode ser que esse cliente aí não queira mais comprar de você. Então, para não cometer esse erro, não saia aumentando o seu preço sem nenhuma justificativa ou simplesmente porque você quer faturar mais em cima do seu cliente. Então, não faça isso. Lembra, a gente vai conversar aqui a partir de agora sobre 3 estratégias poderosíssimas para você aplicar aí no seu delivery. E assim, não é qualquer estratégia não, faminto. São estratégias que as grandes marcas, aqui eu vou focar só em marcas que trabalham com alimentação, e quando eu falo grandes marcas, são marcas mundiais. A gente está falando aqui de McDonald's, de Burger King, de Subway. Então, marcas que realmente são consolidadas no mercado, são gigantescas e que essas marcas trabalham com essas estratégias. E você vai aplicar essas estratégias aí no seu delivery também. E sabe o que é mais louco, faminto? É que por mais que você cobre mais pelo produto, olha só o poder dessas estratégias. O cliente ele se sente confortável em pagar mais. Ele sabe que ele está pagando mais e ele quer pagar mais. Dado o poder dessa estratégia. Olha que coisa doida. Vamos aprender, vamos colocar isso na prática, né? Tô falando, poxa, Bruno, criei um suspense, agora a gente vai entender como coloca isso em prática aí no seu delivery. Ó, vale reforçar aqui, faminto, independente do que você venda. E independente do ticket do seu produto. Inclusive eu vou pegar essa parte do ticket para um gancho de perguntas que surgiram lá na nossa caixinha, né, nos destaques lá dos stories, né? Surgiu lá umas perguntas e aí eu vou trazer elas para responder como que a gente trabalha com essas estratégias. E as perguntas são o seguinte, ó. Ó, a primeira pergunta aqui, faminto. Como aumentar o preço que eu cobro pelos meus produtos? Isso a gente vai conversar aqui, ó. O que a gente vem conversando eu vou explicar aqui. E a segunda pergunta é: como cobrar mais pelo meu espetinho de churrasco? E por que eu achei interessante trazer essa pergunta do espetinho de churrasco aqui para esse vídeo do YouTube? Porque é o seguinte, assim como o caso do espetinho de churrasco, tem várias outras páginas que seguem a gente, vários outros famintos, empreendedores que também trabalham com produtos de baixo ticket. O que seriam produtos de baixo ticket? Produtos que você pode, por exemplo, uma trufa, você vende uma trufa por R$ 2,50, R$ 3, é um ticket baixo. Para você faturar bastante, para você realmente ter uma conta gorda no final do mês, você precisa de uma certa escala nessa venda, você precisa vender muita trufa, porque é um ticket baixo. Nesse caso aqui do churrasco também tem um ticket baixo, se você for parar para pensar. Você tem churrasco ali por R$ 7,00, inclusive eu vou dar um exemplo aqui com alguns valores. R$ 7,00, dependendo do churrasco, 8, 9, 12. Mas não é um ticket tão elevado, né? Ticket elevado, por exemplo, pega aí um temaki, uma pizza de 40, 50 reais. São outros tickets, né? Então, isso vale para quem também tem produtos de baixo ticket, e eu vou mostrar que não só vale, como é obrigatório para você que tem ticket baixo aí. Vamos ver aqui, ó. O que a gente vai fazer, faminto? Então vamos entender aqui, faminto, o que a gente vai fazer.
a primeira estratégia que eu quero trazer para responder essas perguntas e também para trazer o tema, né, a temática desse vídeo, é a estratégia de cross-sell. Tá passando aqui, ó. O que significa cross-sell? Cross-sell, se a gente for na tradução literária aí do inglês, significa alguma coisa como sendo venda cruzada. É quando você cruza uma venda. Tá, o que isso quer dizer, Blanco? Não me disse nada, né? Venda cruzada é quando você pega um produto X e aquele produto X ele tem uma certa relação com outro produto e você busca vender esses dois produtos juntos. É o que o McDonald's faz, né? Então você pega ali o seu hambúrguer e vamos supor que você fosse comer só o hambúrguer, tá? Aí você pega o hambúrguer, só que ao invés de comer só o hambúrguer, se você levar a batata e o refrigerante juntos, eles saem numa condição mais vantajosa, e já guarda essa palavra aí, condição vantajosa, essa expressão, né? Guarda aí porque vai fazer mais sentido daqui a pouquinho, tá, faminto? E aí nessa condição vantajosa, você acaba se sentindo forçado, entre aspas, em comprar o combo, porque vai valer mais a pena se você comprar o combo ao invés de comprar o seu lanche separado. Então essa estratégia de cross-sell, a gente pode traduzir literalmente aqui como sendo o combão. É o combão, é o combo que a gente vende. Só que eu quero trazer para você, faminto, uma outra percepção de como trabalhar de uma forma estratégica com um combo. E como que você pode trabalhar com essa estratégia de cross-sell aí no seu delivery ou no seu restaurante. Porque uma coisa é fácil, né? A gente olha ali os produtos que a gente vende, fala, se eu juntar tudo, eu faço um combo, e aí eu vendo esse combo. Não é assim que funciona, tem muita estratégia por trás disso, tá? E é isso que a gente vai ver aqui na prática. Então, ó, no caso do espetinho que a gente está trazendo aqui para responder essa pergunta, no caso do espetinho, vamos considerar aqui o espetinho que seja um medalhão de carne, tá? Então esse espetinho, medalhão de carne, para produzir esse espetinho, o nosso custo total, lembra? Custo fixo mais custo variável, mais o CMV. Para produzir esse espetinho, a gente tem ali um custo total de R$7. Esse é o custo do espetinho. E aí a gente consegue vender esse medalhão por R$12, tá? Então, custo 7, vendi por 12 e aí eu lucrei aqui, nessa jogada, eu lucrei R$5. Legal. Agora, eu quero te provocar um pouquinho, faminto. E se você quisesse lucrar mais com esse espetinho? O que você faria? Qual atitude que você tomaria aí? O que você faria de diferente no seu delivery? E ó, lembrando, aqui eu tô pegando o exemplo do espetinho. Eu quero que você faça esse exercício com o produto que você vende aí no seu delivery ou restaurante. Faça isso, faça esse exercício, porque vai fazer diferença. Então, anota aí. O que você faria de diferente para aumentar aí o seu lucro desse espetinho, sua lucratividade? Então, aqui no caso do espetinho, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que combina com churrasco? O que as pessoas gostam de comer com churrasco? Geralmente quando você vai num churrasco na casa de alguém, churrasco de família, para comemorar aniversário, o que tem na churrascada da galera? O que o pessoal brasileiro está acostumado com churrasco? E essa avaliação é importante você fazer para a sua região. Porque o churrasco do Sul é diferente do churrasco de São Paulo, do Rio de Janeiro, o churrasco do Nordeste. Morei em Pernambuco um tempo também. É diferente o churrasco lá, né, mozão? É diferente o churrasco. Então, o que tem de particularidade que você pode comer junto com o churrasco? Lá em Pernambuco, por exemplo, tinha a macaxeira. Era macaxeira com churrasco e era mais a macaxeira do que o churrasco. Mas o que tem de particularidade aí? Primeira pergunta, então verifica se você vende trufa, doce, lanche, o que combina, o que as pessoas costumam comer com doce, o que as pessoas costumam comer com hot dog, com bolo, o que as pessoas costumam comer. E aí, essa é a primeira pergunta e você vai fazer uma lista com as respostas dessa pergunta aí. É uma tarefinha mesmo, tá? Aí depois de fazer essa tarefinha, você listou tudo lá, o que você vai ter? No caso do churrasco aqui, a gente come churrasco com vinagrete, com salada de batata, com farofa crocante. A gente come churrasco com pão. A gente come churrasco com mais o que, mozão?
Qual mais gostosura? Salada de batata, pão, o que mais que eu separei? Maionese caseira, pão de alho. A gente come churrasco com tudo isso daí, né? Então, são algumas opções que você levantou. Arroz birubiru, é verdade, a gente come aqui com arroz birubiru. E aí, beleza, você fez o levantamento dessa lista, tá? E agora você vai entrar no processo que é a estratégia que o McDonald's, que o Burger King usa, que é o seguinte: a pessoa vai pedir o espeto, né, o medalhão lá, e você vai fazer a seguinte pergunta para ela, que é a pergunta que o atendente, inclusive, faz para você lá no McDonald's, que ele faz lá, né? Gostaria de adicionar um combo de batata grande, senhor? Por mais R$3? Aí ele faz essa pergunta pra você. Porque antes você não ia comprar batata grande. Agora, como, poxa, só R$3, batata grande, acho que eu vou comprar. Você vai fazer essa pergunta também. Você gostaria de adicionar uma porção de vinagrete por mais R$2,50? Você gostaria de adicionar uma porção de salada de batata por mais R$3? Aí a precificação você que vai dar aí, faminto. Aqui eu só quero que você pegue a ideia desse exemplo para aumentar o ticket. Por quê? Você vai ter várias opções, que é o vinagrete, que é a salada de batata, que é a farofinha caseira. Várias opções. E essas opções, através desse cross-sell, olha só, a gente está cruzando produtos diferentes, né? Se você for vender de forma separada, então vamos supor que a saladinha, a porçãozinha de salada de batata, você venda de forma separada por R$5, R$7. Que o vinagrete você venda separado também por R$3. Quando você fechar esse cross-sell, ele não vai sair R$7 a porção de batata, de salada de batata. A farofinha, né, crocante, não vai sair pelo preço original. Você vai fazer uma outra precificação, né? De forma que, lembra aquilo que eu falei para você anotar? De forma que o seu cliente entenda aquela situação como sendo uma situação vantajosa para ele. Por quê? Ele vai fazer esse cálculo interno. Fala, poxa, se eu pegar o churrasco é tanto. Se eu pegar o churrasco mais a salada de batata e mais um pãozinho de alho, aí eu não vou ficar com mais fome e vai sair mais barato se eu pegar tudo junto. Ele vai fazer essa conta, faminto. Então você precisa entender quais são os produtos que tem relação aí com o produto que você vende no seu delivery e forçar essa venda casada, esse cross-sell, esse combão, tá? Força essa venda. Pergunta para o seu cliente se ele quer, se ele deseja acrescentar alguma coisa, se ele deseja incrementar o pedido dele. Pergunte para ele. E aí aqui vale um parênteses, faminto, que é o seguinte: você só consegue ter essa relação com o cliente, de perguntar se ele quer alguma coisa a mais, né, de fazer essa venda de cross-sell, casada, instigar ele a comprar mais, se o seu contato com o cliente é um contato direto. Se ele estiver pedindo para você através de um WhatsApp, de um direct de Instagram, do Facebook, né? Por quê? Se ele faz através daqueles aplicativos, daqueles marketplaces, você sabe que o pedido, se chegar, o pedido ele vai chegar pronto. Você não consegue forçar mais nenhum tipo de venda. Chegou pronto o pedido, acabou. E pelo cardápio, né? Pelo cardápio pode até ser que você coloque esses elementos. Mas só o fato de você perguntar, pensa, se coloca no lugar do cliente. Quantas vezes você foi no McDonald's pegar uma casquinha, né? Pegar um sundae, alguma coisa, e aí você já ia comprar lá o sorvete. Só que, quando o atendente perguntou, posso colocar o dobro de chocolate por mais R$1? Você colocou o dobro de chocolate por mais R$1. Você não ia colocar o dobro de chocolate, mas colocou por mais R$1. Pareceu insignificante aquele R$1, mas de R$1 em R$1 faz a diferença no final das contas lá no caixa. Mas por que isso aconteceu? Porque o atendente perguntou. Se você trabalha com esses marketplaces, não tem como perguntar, não tem como fazer cross-sell e não tem como faturar 3 vezes mais aí sem pagar essas taxas altíssimas. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você venda, fature 3 vezes mais e sem pagar essas taxas para esses aplicativos. Para isso que a gente está aqui. Então, essa é a estrutura da estratégia de cross-sell. Já comenta aqui comigo, faminto. Faz sentido para você? Você já aplica isso no seu delivery?
trouxe uma outra percepção, comenta, deixa aqui nos comentários, já aproveita, segue aqui o nosso canal, clica no joinha, no sininho, compartilha isso com outro faminto que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, não só você, mas a gente também, para esse algoritmo jogar esse vídeo para outros famintos que precisam dessas dicas. Combinado? Então, só pra gente fechar essa partezinha aqui do cross-sell, o que você vai fazer aí, faminto? Tarefinha, para fazer tarefa mesmo. Você vai listar pelo menos 5 acompanhamentos, 5 produtos diferentes para você trabalhar com a sua estratégia de cross-sell. E também já aproveita e comenta, deixa aqui nos comentários desse vídeo quais foram os produtos que você levantou e o que você vende no seu delivery, tá? Então você vai levantar esses produtos e aí você também vai pensar como funcionaria a precificação. Qual é a vantagem que o cliente vai ter ao levar esses dois produtos juntos, esse cross-sell junto aqui. Show de bola? E ó, lembrando, você precisa instigar o cliente a pedir, você tem que forçar ele a pedir, você pergunta para ele. Não é à toa que os atendentes do McDonald's, eles são treinados, faz parte do treinamento eles fazerem essa pergunta. E se eles não fizerem a pergunta, eles são pontuados, tá? E você precisa fazer essa pergunta aí no seu delivery também. Se você vende pizza, pergunta se ele quer uma borda recheada por só mais tanto. Enfim, pensa aí e deixa aqui nos comentários. Combinado? Então agora a gente vai falar sobre uma outra estratégia que ela tem uma similaridade com o cross-sell, mas ela também tem os seus pontos de diferença, que é a estratégia de upsell. Ela é semelhante, parecida ali com o cross-sell, pero não muito, né? Então, qual é a diferença de uma e da outra? Se na estratégia de cross-sell você está cruzando diferentes produtos, agora nessa estratégia de upsell, esse up, esse a mais, significa que você está dando uma turbinada, um up, num produto já existente. E o que eu quero dizer com isso, faminto? É o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo de um refrigerante. E eu acho que esse exemplo ele vai ser válido porque você vai conseguir aplicar aí no seu delivery, principalmente se você já trabalha com a venda de refrigerante. Então vamos pegar aqui a venda de refrigerante. E na venda de refrigerante, nesse caso do refrigerante, ele vai servir para tudo, tá? A gente está pegando refrigerante de exemplo aqui. Como que você pratica o upsell dentro do refrigerante? Então vamos supor que você tem lá o refrigerante, o pequeno, o médio e o grande. Sendo o pequeno de 600 ml, o médio de 1 litro e o grande de 2 litros. Show? Então você tem essas 3 opções aí dentro do seu delivery. Legal. Aí esse refrigerante pequeno, você está vendendo aí no seu delivery ele por R$8. Então R$8 é o preço do refrigerante pequeno. Aí além disso, você está vendendo aqui o refrigerante médio, né, que é o de 1 litro, por R$13. E aí você está vendendo o refrigerante grande, né, de 2 litros, por R$15. Dentro dessas opções aqui, faminto, que você está vendo, lembrando, vamos considerar aí que você tem uma família, né, que você está fazendo um pedido para comer à noite, que é a sua janta. Dentro dessas opções aqui, qual delas você escolheria? Então seja sincero, qual delas você escolheria? Muito provavelmente você vai escolher a opção dos 2 litros. E por que você vai escolher a opção dos 2 litros? Primeiro, a opção de 600 ml, né, a garrafinha de 600 ml, não vai suprir com todo mundo. Vai ficar alguém aí sem tomar Coca-Cola, né? E a gente não quer isso. Agora, aqui é onde entra o macete dessa estratégia de upsell. Por quê? Você tem ali 2 produtos, o de 1 litro, pode ser que ele dê conta ali, né, do que você precisa para sua janta, e o de 2 litros. Só que a forma com que você apresenta esses 2 valores, ela é fundamental. Esse é o diferencial da parada. Porque, ó, imagina 2 situações, tá, faminto? Se eu não te falei nada, né, você pediu lá o lanche, você pediu um temaki, você pediu a sua marmita, e aí você pergunta, tem refrigerante de 2 litros? Aí eu vou te responder, sim, a gente tem refrigerante de 2 litros. Inclusive a Coca-Cola está saindo por R$15. Aí o cliente vai achar assim, falar, caraca, ele vai fazer essa comparação dentro da cabeça dele, tá, faminto? Então olha só, ele vai falar, caramba, R$15 a Coca de 2 litros?
Não, tá muito cara. No mercado tá R$8,50. A Coca de 2 litros, não vou pagar R$15 não. Tá muito cara essa Coca. E isso porque você já falou o preço da Coca de 2 litros logo de cara. Essa é a primeira situação. Agora, nessa estratégia de upsell aqui, lembra, o cliente ele fez uma comparação na cabeça dele. Ele precisa de um referencial. A gente está a todo momento buscando referenciais. E agora, quando você apresenta 3 opções para ele, pequena, média e grande, qual é o referencial que ele vai usar? Ele não vai usar o referencial da loja, do valor da loja, o valor do mercado. Ele vai usar o valor do referencial mais próximo. E aí ele vai ter como referencial a Coca de 1 litro, que está saindo por 13, e a Coca de 2 litros, que está saindo por 15. Na cabeça do seu cliente, ele vai pensar assim, putz, a Coca de 1 litro é 13, mas se eu der mais R$2 só, eu vou pegar 1 litro a mais de Coca. Então é 1 litro de Coca por R$2. Essa é a conta que ele vai fazer. Tá? E aí, no fim das contas, ele vai pagar a Coca, ele vai escolher a Coca de R$15 sem aquela impressão de que a Coca estava cara. Olha que doido, né? Você mudou a percepção do seu cliente. Se antes ele ia escolher a Coca ou não ia escolher a Coca R$15 porque achou a Coca cara, agora ele vai escolher a Coca de R$15 e ele vai achar que ele está saindo na vantagem. Porque ao invés da Coca de 1 litro de 13, ele pegou a de 2 litros de 15. E essa estratégia é muito usada, muito utilizada no mercado, faminto. É obrigatório que você utilize aí no seu delivery também. E aqui vale um outro ponto de reflexão, que a gente juntou 2 estratégias em uma única estratégia. Qual é? A estratégia do upsell, que é essa estratégia onde você dá um up em um único produto, mas uma outra estratégia extremamente poderosa, que é a estratégia da ancoragem. O que é essa ancoragem? Ancoragem é você trazer para o seu cliente a percepção que você quer que ele tenha. Se você não der para o seu cliente um referencial, ele vai comparar a Coca com a Coca do mercado. Agora, usando essa estratégia da ancoragem, ele fez esse comparativo com a Coca que você está vendendo. E no fundo, faminto, deixa eu te contar um segredo. Vem aqui, vou até chegar mais pertinho. No fundo, você não quer vender nem a Coca pequena, nem a Coca média. No fundo, o seu objetivo sempre vai ser vender a Coca grande. Fala, eita, Blanco, não é possível. Pois é possível, faminto. Por quê? A Coca grande, dentro dessa ancoragem que você está fazendo, você vai fazer os cálculos certos, tá? Aqui é só a título de exemplo, mas a ideia é que essa Coca grande, ela te dê uma excelente margem de lucro e que o cliente sempre escolha por ela. Sempre escolha pela Coca grande, dentro dessa precificação que você vai fazer. Por quê? Você vai jogar esse preço médio muito próximo da Coca maior, para que ele sempre escolha a Coca grande. A Coca média, a Coca pequena, você não quer vender ela, faminto. E aí, esses outros produtos, eles não vão te dar uma margem tão boa. Então, pega essa dica, faz as contas aí no seu delivery, baixa aquela planilha que eu indiquei lá no começo, né? Assiste o vídeo, baixa a planilha de precificação, que aí vai ficar tudo redondinho aí no seu delivery. Combinado? Show de bola? E aí, só pra gente fechar então essa parte aqui do upsell, do mesmo jeito que a gente teve uma tarefinha lá do cross-sell, que era você listar quais eram os acompanhamentos para você fazer essa estratégia de cross-sell, agora você tem uma outra tarefa, que é listar, pensar em quais produtos que você pode usar essa estratégia do upsell. Como que você pode pensar em escalar o seu produto para ele ganhar essa turbinada? E isso vale para tudo quanto é tipo de produto, tá? Por exemplo, se você vende hambúrguer, então você vai vender o lanche lá, que também é o exemplo do McDonald's. Tem o hambúrguer com 1 hambúrguer, 2 hambúrgueres, 3 hambúrguer, e esse hambúrguer ele vai aumentando, o lanche ele vai aumentando. E aí essa percepção de ganho, de vantagem, também tem que aumentar para o seu cliente. Se você trabalha com sorvete, por exemplo, então quando você vende um sorvete de massa com uma bola, é tanto. Agora, quando você vende um sorvete com 3 bolas de massa, aí é tanto. Por exemplo, uma bola 4, 3 bolas por 10. Tô chutando aqui, tá, faminto? Essa precificação você precisa fazer aí. Mas só mostrando para você que tudo quanto é tipo de produto também dá para você fazer.
a estratégia de cross-sell e a estratégia de upsell alinhadas, as duas juntas aí no seu delivery. Show? Então aqui a gente viu duas estratégias poderosas para você aumentar a precificação aí, o ticket do seu produto, e não só isso, aumentar o ticket, aumentar o seu faturamento, aumentar a sua lucratividade e também fazer com que o cliente pague por isso sem aquele ruído, sem aquela insatisfação dele. Putz, o cara tá me cobrando a mais, tô sendo passado para trás, né? Você não está gerando essa impressão no seu cliente. Muito pelo contrário, você está gerando uma impressão nele de maior valor agregado. Por quê? Ele tem mais opções, ele consegue personalizar melhor o produto, né? Sem grandes custos. Você não precisa de um estoque muito grande. A gente está falando de coisas simples aqui, tá? Então ele tem essa percepção de valor sobre o seu produto. Isso é muito valioso, tá bom? Então vamos agora para a nossa terceira e última estratégia que eu separei aqui para você, família. Então, a gente já viu cross-sell, upsell. Agora a gente vai ver a estratégia terceira, que é a dos 90 centavos. E eu quero te perguntar o seguinte: dentro do seu cardápio, se eu pegar o seu cardápio hoje, família, vou pegar o seu cardápio, dar uma olhada no seu cardápio, quais são os valores, quais são os preços que eu vou encontrar lá? Então, se você vende lanche, eu vou encontrar lá lanche por 15, 18, 20, 25 reais, né? Pizzas, os temakis, comidas japonesas. O que eu vou encontrar lá? Quais vão ser esses valores? Por que eu estou te perguntando isso, Famito? Porque muito provavelmente os valores que eu vou encontrar lá no seu cardápio são valores cheios, inteiros. O que eu quero dizer com isso? Nesse exemplo que eu dei. Então vai estar lá valor de 5 reais cheio, né? 7, 10, 15, 25 e por aí vai. E aí essa estratégia dos 90 centavos, ela é simples e ao mesmo tempo o que ela tem de simplicidade, ela tem de poderosa. Por quê? Lembra, a gente já viu a parte da ancoragem, que a gente tem essa percepção, né, esse comparativo que pode ser instigado, ele pode ser provocado. Mas além disso, o ser humano também, o bicho que pode ser influenciável, né? A gente não tem a nossa percepção de olhar casas depois da vírgula. A gente olha o preço e ignora, simplesmente ignora o que está depois da vírgula. Então, se o seu produto, se o seu lanche, que é o exemplo que a gente está aqui, ele custa lá 5 reais, se você colocar esse mesmo lanche por 5,90, se você pega outro lanche de 15 por 15,90, 18,90, 25,90, você vai ganhar por lanche, por pedido, 90 centavos a mais. Isso sem gerar um ruído para o cliente. É como se fosse um aumento que você fez ali sem o cliente perceber, sem ele saber. Por quê? Porque você aumentou e a percepção que ele tem dos produtos, dos valores lá, não está enxergando essa casa depois da vírgula. Então para ele nem teve aumento. Isso é muito poderoso. Inclusive, já anota essa dica para você não cair nela, hein, família? Então, ficar esperto aqui. É uma dica para você ganhar dinheiro, faturar mais com o seu delivery, mas também perceber quando a concorrência está fazendo, né? Então, importante. E aí, essa estratégia, quanto mais você vende, quanto mais escala você tem aí nos seus produtos, mais poderosa ela fica. Ela vai intensificando. Por quê? Quanto mais você vende, mais picadinho desses 90 centavos vai juntando aí no seu bolso. E se você vende, por exemplo, 100, faz 500, 1000 pedidos num mês e você cobra mais desses 1000 pedidos aí, 90 centavos a mais por pedido, só nessa brincadeira você vai ter 900 reais a mais no seu bolso. Olha o poder dessa estratégia. E é assim, ela é muito menosprezada na área do delivery. E ao mesmo tempo que ela é extremamente menosprezada, ela é extremamente poderosa. A gente está pegando aqui como referência as grandes marcas, né? As grandes empresas aí do fast food, que é o Burger King, McDonald's e Subway. E aí, se você olhar para o cardápio dessa galera, você não vai encontrar preço cheio. É R$4,90, é R$10,90, é não sei o que lá em 90. Por quê? Porque esse 90, ele é simplesmente descartado pela nossa percepção.
E os caras sabem disso, os caras são macaco velho. A gente tem que olhar para essas marcas e aprender com elas, saber como que elas estão ganhando dinheiro. É isso que a gente está fazendo aqui, faminto. Então, ó, a partir de hoje, se o seu cardápio aí ele tá com todos os preços cheios, vai lá e muda tudo, coloca lá esse 90 centavos a mais. Eu não tô falando para tirar não, por exemplo, se o seu lanche é R$5, não põe R$4,90 não. Não é para deixar o 90 ali, é para você colocar 90 centavos a mais no seu produto. Combinado? E ó, já quero saber também, viu, faminto, se você aplicava alguma dessas estratégias aí no seu delivery. O cross-sell, o upsell, essa estratégia aqui dos 90 centavos que a gente colocou. Lembrando que essas estratégias são utilizadas com força por essas empresas aí que a gente citou ao longo do vídeo inteiro. Tá? E lembrando, o que a gente está trazendo aqui, faminto, é para você uma percepção diferente de como você pode trabalhar com o seu delivery e principalmente com os seus canais digitais de uma forma realmente profissional, de uma forma independente, de forma que você não dependa desses aplicativos de pedido, que você não dependa desses marketplaces para conseguir faturar 3 vezes mais com o seu delivery ou restaurante. A gente sabe que por mais que você tente, né, trabalhar com a estratégia disso, daquilo, se você está dentro desses aplicativos, é grande parte do seu dinheiro que vai para o bolso deles. É grande parte do seu dinheiro que vai para o ralo. Dinheiro que poderia ser reinvestido, dinheiro que você poderia ter um conforto a mais com a sua família, enfim, N possibilidades. Então, o que a gente faz aqui é realmente abrir a caixa preta do delivery, mostrar para você oportunidades, dicas, estratégias para você realmente conseguir aí um delivery, um restaurante próspero que fature 3 vezes mais do que você fatura hoje. Show de bola, faminto? Então, eu tenho certeza que esse conteúdo ele te ajudou muito, trouxe uma outra percepção de como você pode aumentar o preço, aumentar o ticket aí dos seus produtos, e eu espero de verdade que você implemente isso o quanto antes aí no seu negócio. Combinado? Então, já deixa aqui o seu like, deixa o seu joinha, começa aqui a seguir a nossa página se você ainda não segue, indique esse canal para um outro faminto porque vai ajudar bastante aqui o nosso trabalho e o YouTube a entregar esse vídeo para mais famintos que também precisam dessas dicas. Beleza? Ó, tô deixando dois vídeos aqui de sugestão que vai fazer diferença aí no seu delivery também. Te vejo no próximo vídeo, te vejo no topo. Até lá!